Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo conversei com o Dr. Rodrigo Boareto, do IAC, a respeito de fontes de boro para a soja. Esta entrevista é sobre uma dissertação no mestrado, na qual o Rodrigo foi orientador e que foi defendida recentemente. É imperdível! Se sua empresa quer se associar ao canal Adubos e Adubações, que tem 60 mil seguidores, uma audiência qualificada e é adotado por várias faculdades de agronomia, mande um e-mail para o endereço abaixo. Temos vários modelos de patrocínio. Vamos ao vídeo. Pessoal, com muito prazer, eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Boareto, do Instituto Agronômico de Campinas. Rodrigo, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Trabalhamos junto, o Rodrigo eu considero um amigo meu, uma pessoa espetacular. E nós vamos conversar sobre uma dissertação de mestrado que o Rodrigo orientou a respeito de boro na soja, fontes de boro. E é um trabalho espetacular, extremamente interessante, informativo e que pode levar a considerações práticas importantes. Rodrigo, novamente, muito obrigado, um prazer você estar aqui comigo e com milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. E eu já vou perguntar, né? O que motivou vocês a desenvolver essa pesquisa com fontes de boro, foliares, na cultura da soja? Olá, Nelson, e a todos que acompanham o canal aí Adubos e Adubações. Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar falando contigo, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração aí. Acompanho os vídeos do canal também, vira e mexe, eu assisto e uso as informações, né? Então, para mim, estar podendo falar com você aí é um prazer imenso e coloco à disposição. Então, sou pesquisador do Instituto Agronômico. O Instituto Agronômico é o instituto de pesquisa mais antigo do Brasil, né? Foi criado em 1887 por Dom Pedro II, né? Na época até ele foi criado para estudar café. Na época a cafeicultura vinha migrando de região para região, estava no Vale do Paraíba e vinha migrando para a região de Campinas, né? Quem tinha dinheiro na época, os barões do café, na época quem tinha dinheiro mandava os filhos estudarem na Europa. Quando os filhos retornavam, eles falavam, pô, lá eles continuam cultivando na mesma área por longo tempo. E aqui no Brasil, o pessoal cultivava café, começava a cultivar, depois de um determinado tempo, tinha que se migrar para uma nova região, por quê? Por esgotamento do solo. Então, os barões do café, na época, se for para Campinas, ali, a região tem várias ruas e avenidas com o nome de Barão Geraldo, Barão de Itapura, Barão de Tararé, Barão da Serra Negra, que eram os barões do café que pressionaram Dom Pedro para a criação, na época, então, da Estação Imperial Agronômica, né? Que trouxe uma contribuição muito grande aí para a nossa agricultura aí, que permitiu a tropicalização de N espécies e variedades aí que nós temos hoje. Bom, acho que até para justificar a história desse projeto, eu tenho que estar misturado um pouco até com a minha vida científica de pesquisador aqui no Instituto Agronômico, né? Eu fiz meu doutorado com boro, né? E foi com citrus, não foi com soja. Eu sempre trabalhei muito com boro em plantas perenes e até meu sobrenome é Boareto e eu tinha alguns colegas, como eu trabalhava com boro, eles até faziam um trocadilho aí, bororeto, né? Porque e eu trabalhei muito com boro e durante o meu doutorado eu tive a oportunidade até de estar com o Dr. Patrick Brown na Universidade Davis, da Califórnia, estudando sobre redistribuição de boro em plantas, né? O Dr. Brown foi um dos responsáveis, o grupo de pesquisa dele foi um dos responsáveis de mostrar se o boro é móvel ou não e em quais espécies o boro é móvel.
né? A gente sabe que o boro é móvel naquelas espécies que produzem polióis, que sintetizam polióis, como o citol, sorbitol, manitol, né? Então, nessas espécies, assim, o boro é móvel, ele tem uma mobilidade muito maior do que naquelas espécies que sintetizam no poema só a sacarose, por exemplo, como a soja, tá? Né? Então, aí eu tinha acho que você deve até conhecer o José Roberto, né, um colega que trabalhou em várias empresas, alguém também que eu tenho uma profunda admiração. Ele me desafiou um dia a trabalhar com isso, falou, eu estou no Centro de Cultura, trabalho com citricultura, ele falou, não, mas como eu tinha feito meu doutorado no SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, você precisa de isótopos para fazer esse trabalho, ele me desafiou a por que não sintetizar esse boro com poliol, com manitol, com um sorbitol, e ver se ele vai ser redistribuído dentro da planta, né? Eu sendo honesto com ele, né? Eu falei, olha, Zé Roberto, eu acredito que não vai ter resposta, até porque eu já tinha discutido muito isso, eu já tinha tido essa ideia há alguns anos atrás, quando eu fiz meu doutorado lá, e eu discuti muito isso com o Henning Hu, que era uma das pessoas da equipe do Patrick Brown, né? Eu fiz essa mesma pergunta para ele, né? O Hu era um chinês que tocava o laboratório, que tocava boa parte das pesquisas lá. Eu fiz essa mesma pergunta para ele e ele falou, ele respondeu nessa discussão com ele, ele falou: nós já fizemos algo parecido e não tem resposta. Né? E não tem resposta, nós já aplicamos, porque a planta não sintetiza esses complexos, esses polióis que vão formar complexos com o boro e vão permitir a redistribuição, né? Então, eu tinha tirado, e o Hu era um cara bastante interessante, isso na década, começo dos anos 2000, você ia na mesa dele, você perguntava alguma coisa sobre boro, ele era um cara também com uma cabeça brilhante, você perguntava, ele tinha, hoje a turma mais nova não sabe o que é isso, mas ele tinha mais de 400, 500, 7, 8 pilhas de papers de boro, você perguntava um paper, ele ia no HD dele, ele ia na pilha lá, achava e puxava o artigo, né? Então, aí assim, juntando o conhecimento que eu tinha com boro, eu já tinha feito esse trabalho com boro, aí não com fontes marcadas, mas não com fontes de boro, mas com boro marcado, né? Que nós podemos até discutir um pouco mais para frente sobre qual que é a estratégia diferenciada, porque essa é uma das únicas formas da gente conseguir saber se esse boro que foi absorvido e foi redistribuído é proveniente do fertilizante ou ele estava em qualquer outro local na planta. Então, acho que, sim, resumindo, foi os colegas, o José Roberto aí, que estimulou e me desafiou a montar esse trabalho. Aí a discussão até em cultura, nós vimos fazer soja, que é a principal cultura no Brasil, que é a cultura que mais, em termos de área, em termos de volume de produto utilizado, né? E diferente, eu trabalho muito com fruteiras, né? E diferente de uma fruteira que o tempo entre a aplicação e o desenvolvimento dos novos fluxos de crescimento há meses, numa soja, questão de poucos dias, poucas semanas, a gente já tem uma planta do dobro do tamanho, né? Vocês trabalharam com boro marcado, não é? Eu acho que é importante só explicar por cima, assim, generalizar, né? Por que vocês fizeram isso e se você puder comentar como desenvolver esse trabalho, os tratamentos, eu acho que seria muito legal. Bom, acho que o mais importante, e daí é uma técnica que a gente tem um certo domínio, é a técnica dos isótopos, a técnica isotópica nesse trabalho, porque utilizando essa técnica, você consegue identificar se aquele boro ele veio do fertilizante, veio do solo, veio de uma reserva da planta, é uma técnica. Na natureza, a gente tem todos os elementos possuem isótopos, né, estáveis ou radioativos. No caso do boro, é um isótopo estável.
e você trabalha com diferentes abundâncias isotópicas, não entendo muito no termo técnico para não ficar uma conversa chata, você trabalha com diferentes abundâncias isotópicas que você consegue rastrear o elemento na planta. É quase como se fosse não vai ser isso, se fosse um isótopo radioativo, daria até para fazer uma analogia, quase se fosse um contaminante. Então, a gente consegue saber o quanto daquele isótopo que a gente aplicou, quanto daquele boro que a gente aplicou na superfície da folha, ou no solo, no caso aqui desse trabalho, foi na superfície da folha, foi absorvido pela planta, e o quanto desse isótopo foi redistribuído. E o legal, assim, tanto nós falamos sempre a técnica do boro 10, no caso do boro é o boro 10, no caso do nitrogênio é o nitrogênio 15, mas na verdade a gente trabalha sempre com a relação de 2, né? 10 para 11, no caso do boro 10 para 11, você enriquece um, e em contrapartida você está empobrecendo o outro. Então a gente consegue acompanhar, essa é a técnica que permite acompanhar o nutriente dentro da planta, que isso faz toda a diferença, e eu acho que é onde está a grande beleza desse trabalho, e que se não fosse essa técnica, a gente não conseguiria chegar nesses resultados, e não conseguiria fazer algumas afirmações aí que a gente consegue fazer, né? Até quando a gente foi desafiado para fazer esse trabalho, tinha muito essa discussão, porque é melhor, e a gente que é da pesquisa, a gente acaba sendo chato com algumas coisas, né? É melhor quanto? Muito. Quanto? Você tem números? Quem providenciou esses números, né? Aí sempre cria aquela coisa, a gente conversa com bastante pessoal, não, porque... E é comum, às vezes, uma informação, ela começa a ser propagada, as pessoas propagam e nunca voltam na fonte dessa informação. Quem gerou a fonte dessa informação? Eu até brinco, Nelson, não sei se eu posso fazer uma chamada aqui, que todo mundo fala, né? A faixa entre deficiência e toxicidade de boro é estreita. É estreita. Todo mundo repete isso. Isso está escrito num trabalho dos anos 70, 80. Todo mundo repete isso sem parar para... E a hora que a gente pega a faixa de todos os nutrientes dentro das plantas, a faixa entre a deficiência e a toxicidez de boro não é estreita. Ela é semelhante de outros, tanto em valores absolutos quanto em valores relativos. Tá? Tanto em valores. A faixa não é estreita. Mas qual é a grande diferença? É que de todos os nutrientes, e eu acho que isso não... Se você errar na mão, o boro é aquele que a planta mostra. E aí eu até brinco, né? O problema não é errar, o problema é os outros saberem que você errou, né? Mas se você errar na mão, no campo, o boro é aquele nutriente que a planta mostra. Por quê? É absorvido na forma de ácido bórico sem carga, por fluxo de massa, né? Absorvido de forma passiva, o contato íon raiz é fluxo de massa, né? Ele acumula nas extremidades da planta, e assim, se tiver boro no sistema, a planta vai jogar para dentro. E a planta não possui um mecanismo de, aqui é muito, chega. Né? A planta não possui esse mecanismo. Então, se tiver boro no sistema, a planta absorve. E é por isso até que o pessoal fala que a faixa entre deficiência e toxicidez é estreita. E não é estreita. Tanto em valores absolutos quanto relativos. Você pode pegar isso para todas as culturas. Só que alguém lá atrás falou isso e se repete isso de forma... Provavelmente, eu tenho certeza que você já ouviu isso de N pesquisadores. E sabe aquela coisa que a gente fala? A gente repete isso sem refletir sobre, sem saber se essa informação procede ou não, e sem voltar num artigo lá de trás. Quem que falou isso a primeira vez e vira senso comum, não sendo uma realidade, e sem olhar os números. E é fácil, não confie em mim, vai nas tabelas de recomendação de todas as culturas, veja os valores dos nutrientes, veja as faixas de recomendação adequado aí. É que o boro é aquele, que se você errar,
as fontes são relativamente baratas, ele tem pouca interação com a matéria escoloidal do solo. Se você errar na aplicação, e é fácil errar na aplicação, tá? Não é... Dependendo da fonte que você utilizar e momento de aplicação e diferença de transpiração, é fácil a planta jogar muito boro para dentro e aparecer os sintomas de toxicidade. Aí vem essa frase, é a faixa estreita. Né? E, Rodrigo, onde é que apareceria essas toxidez, esses problemas nas plantas com o boro? É até interessante, isso a gente observa, naquelas plantas que o boro tem baixa mobilidade, né, é comum observar os sintomas de toxicidade de boro, de fitotoxicidade de boro, na parte, nas extremidades da folha. Ocorre aquela clorose com extremidade nas partes... Por quê? É onde ocorre a maior transpiração da planta. Então, como o boro nutriente sobe via fluxo transpiratório, ocorre ali onde acumula. Então, você vê na margem da folha, na extremidade da folha, aquela região onde, como dá para ver na figura, aí naquela região onde ocorre mais essas toxicidades, né? Já nas plantas, que o boro, chegando a teores aí, acima de 1.000 miligramas por quilo em culturas perenes, tá? Já nas plantas nas quais o boro é móvel, né? E isso já não ocorre nessas folhas velhas, são menores e o padrão é um pouco diferente, tá? Não ocorre nesses pontos aí de maior perda de água por evapotranspiração. Eu até tenho um trabalho que a gente conduziu plantas de laranja com raízes subdivididas, e colocamos ela num cenário com alto boro e num cenário com baixo boro, num cenário para fazer essa comparação com diferentes, sempre com boro adequado e alto, baixo, médio boro. E é algo muito legal que daí nós conduzimos os fluxos de crescimento, né? E dava para ver a distribuição radial dos vasos de xilema, e no mesmo ramo, aquele lado aquelas folhas que estavam do lado da parte do sistema radicular com mais boro apresentavam muito mais toxicidade do que aquelas que estavam do outro lado. No mesmo ramo, folhas que cresceram praticamente juntos. Só para ver a distribuição desse boro na planta, e mostra esse mecanismo que a planta não tinha esse sistema de... tendo boro no sistema, ele sobe. Ele sobe pelo fluxo de massa. Ele chega a ter septação, corre pelo fluxo de massa e ele é absorvido pela planta. E quais foram os tratamentos utilizados, Rodrigo? Bom, na ideia inicial do trabalho, Nelson, a gente queria comparar. Qual que era a ideia? É comparar diferentes fontes de boro aplicado via folha. Então, nós tínhamos o ácido bórico, que era a fonte padrão, que é uma fonte que é a principal fonte solúvel em volume. Nós tínhamos o boro mé, nós usamos o boro mé, que é, talvez, dos boros líquidos, o mais utilizado, que muita gente conhece aí como boro 10, que é, na verdade, nada mais do que o ácido bórico. Você tem o ácido bórico sólido, o boro mé é o ácido bórico dissolvido em monoetalonamina, que isso hoje não é também, mas várias empresas produzem, várias empresas sintetizam, é algo relativamente tranquilo, né, produzir, e utilizamos um boro poliol. O que era? Era o ácido bórico complexado com os polióis. Por quê? A ideia será que se eu usar esse ácido bórico complexado com poliol, a planta vai absorver, vai absorver mais ou menos. 2, absorvido, que a teoria, e que muitas pessoas colocavam, que eu sempre discordei, não concordava muito dessa teoria, mas me dá números. É o famoso me dá números.
que com esses polióis, esse ácido bórico ia ser redistribuído na planta. Tá? Então, nós utilizamos essas 3 fontes, o ácido bórico normal, que é o boro sólido, e 2 líquidas, né? Sempre numa mesma concentração de boro, em plantas em 2 situações, com adequado ou com alta disponibilidade de boro no solo. Né? Então, nós tínhamos essas 2 situações e essas três fontes, né? O ácido bórico, que é a mais barata e disponível no mercado, o boro MEA, que talvez dos boros líquidos é o mais vendido de todos. E havia um controle sem o boro marcado. E, na verdade, o isótopo, quando você trabalha com isótopo, você tem o controle natural que você só usa para análise utópica, você não usa nem para teores de nutrientes na planta, porque você consegue acompanhar o isótopo. Essa que é a beleza da técnica. Tá? Essa que é a beleza, você consegue rastrear o isótopo na planta, a planta não marcada, porque daí a gente já não começa a discutir mais o teor do boro, nós discutimos que a gente chama o boro PPF, boro na planta proveniente do fertilizante. Não é mais só o teor de boro, porque aí, e principalmente ele vai servir para as técnicas, que às vezes, isso daí, e que foi o caso aí, quando é miligramas, numa técnica convencional, se eu aplicar boro e ver quanto cresceu a parte nova, naquela parte que recebeu, se consegue ver diferença nos teores. Geralmente, nessas plantas que não tem redistribuição, se você pegar o boro normal, a técnica de análise química normal, você não consegue diferenciar, vai dar diferença de 3, 4 ppm. Isso daí, quando você entra em estatística, não pega. Mas quando você usa técnica isotópica, se deu diferença, é porque ele está lá. Essa que é a diferença, e isso faz toda, eu acho que a beleza do trabalho tá nisso. Isso faz toda a diferença no trabalho. Uma outra cuidado que nós tivemos no trabalho, Nelson, que eu acho que isso também, porque muita gente tem, que eu particularmente, eu recomendo muito a aplicação de boro, em geral, nas culturas. Boro é um nutriente extremamente, talvez, até tem aquela frase, né, o boro é um micronutriente com efeito de macronutriente. Tem gente que já vi até, o boro é não é um macronutriente, mas o boro é um micronutriente com efeito de macronutrientes, né? Com respostas aí, você vê, a gente tem trabalho aí com respostas de 20% a 30% de aumento de produtividade, situações extremas, claro, né? Mas é um nutriente extremamente importante, principalmente aqui nas nossas condições de solos tropicais, aqui que nós temos aqui no Brasil, solos com baixa matéria orgânica, mais interpesado, baixa matéria orgânica e maior resposta para a aplicação do boro, né? Mas um cuidado que nós tivemos, Nelson, bastante interessante nesse trabalho, é proteger os vasos. Como era um estudo de adubação foliar, nós pesávamos as plantas, nós protegíamos, fazíamos a aplicação foliar para saber exatamente quanto. Tem que ser um trabalho desse, tem que ser feito em condições controladas, né? Então, nós tínhamos as plantas em vasos, nós cobrimos o solo para evitar que a pulverização da parte aérea caísse no solo e fosse absorvido pela raiz. Aí a gente não saberia se esse boro foi absorvido, está na parte nova, ele veio da raiz, ou ele veio, ou nesse desenho que a gente fez aqui, que dá para ver na imagem aí, foi protegida a planta, né, foi protegida o solo, né, o substrato, no caso o solo não interessava para a gente, o substrato, assim todo o boro que foi aplicado, ele não caiu no substrato, ele ficou só naquela parte, só naquelas folhas que receberam o boro. Então nós tomamos esse cuidado, o que faz diferença e o que permite a gente fazer algumas afirmações, esse tipo de afirmações, foi absorvido tanto, foi redistribuído tanto. Então, nós temos a concentração que foi aplicada,
uma determinada abundância isotópica, numa determinada parte, e a gente marcou tudo o que cresceu depois da pulverização. Tudo que foi crescido, toda a planta, os trifólios que foram emitidos depois das vagens, o florescimento, vagem, tudo que foi crescido, a gente marcou isso antes e depois da pulverização. Então, nós tínhamos uma planta com determinado tamanho, que no caso, a hora que ela entrou em R1, nós fizemos a pulverização, a planta continuou crescendo, nós fomos lá, marcamos todos os novos fluxos de crescimento, e quando ela chegou naquele R2, quando ela chegou se eu não me engano, no estágio R6, nós coletamos as plantas, não esperamos as vagens, porque o objetivo não era ver produção, não era o objetivo do trabalho, não era. O objetivo do trabalho era ver se essas fontes diferenciavam na entrega de boro para a planta. O objetivo desse trabalho não era para ver o quanto boro contribui para o crescimento da soja. Até porque daí aí você não teria necessidade de utilizar uma fonte ou uma metodologia isotópica, que é uma metodologia extremamente cara, que a gente não usa ela porque, assim, alguns gramas de isótopos de ácido bórico, você vai pagar 2, 3 mil, 5... esse é um material que eu já tinha há algum tempo, mas deve estar $1.000, $2.000 por 5 gramas de ácido bórico. E depois, cada análise, você vai pagar mais de 200, 300 reais cada análise de tecido vegetal. Então, assim, é uma metodologia cara, não é uma metodologia que dá para utilizar né? É uma metodologia justamente para responder algo muito específico e algo direcionado, que é o que foi a ideia aqui. Melhora a absorção ou não, né? E quanto é a absorção pelas folhas? Né? A gente trouxe esses números no trabalho, né? Do quanto absorvido, aquilo que foi absorvido, quanto foi redistribuído, tanto para as partes novas quanto para o sistema radicular. Né? Então, a gente conseguiu trazer essa informação, que com essa técnica, só essa técnica permite esse tipo de informação. Rodrigo, você pode nos comentar um pouco dos resultados desse trabalho? Ele é muito importante para os agrônomos, consultores, produtores rurais ter essa informação e poderem, eventualmente, tomar suas decisões e aplicá-las na prática. Isso, Nelson, é legal. Eu sempre brinco com alguns colegas e pergunto para as pessoas. Também tem muito isso quando a gente discute, né? Não é mais eficiente ou menos eficiente? Tá, é mais eficiente quanto? É mais... Tá, que até para boro, a gente sabe que a melhor estratégia, talvez a estratégia mais interessante de fornecer boro é via solo. Eu tenho isso, que é a melhor estratégia de forma geral, mas é muito em função do manejo da propriedade, em função da... Bom, é a famosa resposta, né? Qual que é a melhor estratégia? O que o agrônomo tem que falar é o depende, né? Depende de N fatores. Eu até brinco, né? Fala depende que você não erra. Depois você tem um tempinho para pensar e dar uma resposta. Mas, voltando na sua pergunta, né? Qual é a faixa de eficiência de um nutriente? A eficiência pela absorção foliar maior do que do solo? Para boro, não. O solo é maior do que das folhas. Se a gente pegar a eficiência da absorção do boro aplicado nas folhas e perguntar para vários colegas quanto daquilo aplicado é absorvido, 100%, 50%, 20%, 5%, né? Vários colegas aí, ou não se tem esse número, e essa técnica permitiu. O que a gente observou, né? Que praticamente a absorção do boro pelas folhas variou entre 16 a 20, de 16 a 20% a absorção. Tá? Daquele boro aplicado, que foi depositado na superfície da folha, quase 20% foi absorvido. Né? O que a gente observou? Não houve praticamente diferença entre as fontes, tá?
tanto o ácido bórico, o boro-MEA ou o boro-poliol, as respostas tiveram pequenas diferenças, mas a hora que a gente vai para uma resposta agronômica, se foi 18% ou 21%, isso tem algum impacto no manejo, né? Então, assim, a gente não viu diferença, a gente viu até uma diferença naquelas áreas com maior disponibilidade de boro no solo, menor foi a eficiência de absorção, tá? Ou seja, folhas com mais boro, menos boro foi absorvido aquelas plantas cultivadas em áreas com maior disponibilidade de boro, menor foi o boro para absorvido, né? E assim, a gente não viu grandes diferenças. O ácido bórico e o poliol, a absorção foi parecida, e o boro-MEA foi um pouco menor, mas assim, sem grandes diferenças, aí, variando de 20% a 23% aí, as diferenças entre as fontes. Tá? E isso promoveu um aumento médio na planta, aí, algo próximo a 6 miligramas por quilo de boro. Esses 6 miligramas, se a gente não estivesse trabalhando com a técnica isotópica, você não conseguiria fazer esse tipo de afirmação, tá? Que esse aumento aí médio na concentração das partes aí foi algo de 6 miligramas. Né? E isso é muito, é pouco? Não, pode falar. É que, assim, nas condições do experimento, porque aí é algo bastante interessante. Eu tenho uma planta em estágio R1. A biomassa que ela tem naquele estágio R1, quanto maior a biomassa, maior seria a área para aplicação, a área para interceptar a pulverização e para a deposição daquele boro. E quando eu colhi ela no R6, aquela biomassa que tinha no R1, ela representa menos de 30% do total da planta. Então, aquela biomassa, ela representou pouco, ou seja, aquela biomassa, com aquela pulverização, ela ajudou a aumentar em 6 miligramas por quilo a média de boro na planta. E a redistribuição do boro? Portanto, se fala que essas substâncias aumentariam essa distribuição. Houve esse efeito? Então, aí, Nelson, eu fiz esse mesmo trabalho com citros também, e o que a gente viu, a redistribuição, nós vimos uma redistribuição muito maior do que até num primeiro momento me incomodou um pouco, que nós vimos uma redistribuição de praticamente 60% daquele boro aplicado na planta, ele foi redistribuído para as novas partes da planta, em menos de 1%. Para a raiz, ele foi redistribuído, mas sem diferença entre as fontes. Tem diferença entre as fontes. Tanto o ácido bórico, quanto o boro-MEA, quanto o boro-poliol, eles não deram diferença. Aí aquela discussão, olha, se eu usar um poliol para favorecer a redistribuição, não. E isso, até voltando naquela conversa inicial que eu falei que eu tive com o Ru, as plantas não sintetizam esses polióis. As plantas não. A soja não sintetiza esse poliol. Tá? E esse poliol que forma um complexo com o boro, que assim é um complexo, não dá nem para se chamar estável, mas é mais estável. Ele não pode ser muito estável a ponto de complexar e não soltar de vez, mas ele tem que formar um complexo relativamente estável que permita a redistribuição do nutriente pelo floema, né? Então, a gente não observou isso na soja. Existem trabalhos, plantas mutantes de fumo, né, até do mesmo grupo aí, que eles colocam
um gene para a produção desses polióides. Nessas plantas, observa-se a redistribuição do boro, né? Mas por quê? Porque daí a planta sintetiza. No caso da soja, que o principal açúcar é a sacarose, não ocorre a formação desses complexos, então, utilizar-se de um produto contendo esse poliol nas condições nossas do experimento, a gente não observou essa redistribuição. Por que a gente observou, não, por que a gente observou essa redistribuição tão alta? Eu fiz um trabalho bastante similar, um desenho de trabalho bastante similar com sítios, e as respostas foram: por que a gente observou essa redistribuição tão alta? Isso está relacionado com biomassa da planta, porque aquela parte que recebeu a pulverização, ela representou 27% da biomassa total da planta. E o que cresceu depois representou mais de 66%, ou seja, 2/3 da planta representou as partes novas da planta. Ou seja, a força de dreno das partes novas da planta em relação a uma quantidade pequena de boro representou aí. Ele deu esse número alto nessa redistribuição aí. Até depois eu discuti com outros colegas também, aí num colóquio internacional de boro que teve, sobre esses resultados, e eles bem, não, faz todo sentido, isso faz sentido. Mesmo o boro não sendo móvel, pequena mobilidade dele existe dentro da planta. Ele não é totalmente móvel, né? Ele é, assim, perto do nitrogênio, do fósforo, desse elemento, ele é pouco móvel, né? Mas ele tem uma certa mobilidade, e o que permitiu o que representou esse 60% aí de distribuição, tá? Essa distribuição nessa faixa aí. E assim, a distribuição é 60% não daquilo que foi aplicado, daquilo que foi absorvido. Porque a gente tem que fazer a conta, é o seguinte: o que foi aplicado, do aplicado absorveu 20%. Do 20% absorvido, 60% foi redistribuído. Então, a conta é essa, e aí a gente consegue fazer essa conta, utilizando essa metodologia. E o legal é o seguinte: aquela aplicação, ela, no geral, ela representou aí um crescimento médio aí de 6 miligramas por quilo na planta. Essa restrição teria que ser basicamente principalmente via floema, né? Mas mesmo assim é uma distribuição pequena, né, Nelson? É uma distribuição. Os números, às vezes, você fala 60% foi redistribuído, mas isso é muito relação entre o dreno da parte nova, a pressão do dreno da parte nova na soja em relação àquele tamanho ou aquela quantidade que tinha sido absorvido é muito maior. Por isso que acaba dando esse número bem... Agora, as fontes não houve diferença. A questão de fontes, que era a principal discussão do trabalho, nas nossas condições a gente não viu diferença. Tá? Então, e o que ganha essas outras fontes, e está muito esse pacote tecnológico que tem nessas fontes, está muito mais, no meu entendimento, na operacionalidade, que é muito mais fácil, talvez, trabalhar com uma fonte talvez não. Pensando em aplicações foliares, é muito mais fácil você partir de uma fonte líquida do que dissolver um ácido bórico. Tá? Que não é difícil, mas dependendo do ácido bórico, dependendo a origem, qualidade dele, pode ser um pouquinho mais chatinho para o operacional em campo, que a gente sempre pensa no operacional do campo, que é hoje vem sendo gargalo aí para todo mundo, não é? O operacional vem sendo
o desafio na nossa agricultura e cada vez maior, né? Falta de mão de obra né? Então, se trabalhar com um produto desse pronto, você traz benefícios. Né? Essa Perfeito. que talvez seja a grande diferença é na operacionalidade do que na questão técnica da fonte ela dissolvida no tanque. Quais são as conclusões práticas que nós podemos ter desse trabalho? Né? Um consultor assistindo, um produtor rural assistindo, o que a gente pode levar para ele? Se você quiser fazer uma consideração final, também te agradeço. Eu acho que, assim, questão de fontes, a gente não viu diferença nenhuma entre as fontes aí nas condições de trabalho. Eu acho que a principal mensagem todas as fontes, a absorção foram parecidas, apesar dessas pequenas diferenças. A hora que você joga essa diferença, se ela for 20 ou 23, 24, 25, 20%, está numa faixa tão pequena que a gente eu até gosto de uma frase que um colega fala, que não vamos tentar medir pata de elefante com paquímetro. Tá? Não justifica, não é... Então, na questão de fontes, a gente não viu. Questão de o poliol pode favorecer a redistribuição das plantas e uma planta que não sintetize esses polióis, que são álcools, açúcares aí, né? O manitol, dulcitol, sorbitol, né? Nessas plantas que não sintetizem esses polióis, se você aplicar um produto contendo esse poliol, pode favorecer? No caso, aí não. Né? A redistribuição foi até acima daquilo que a gente esperava, né? Foi 60%, mas isso está muito relacionado com a questão fonte-dreno, né? Que é o dreno das partes novas demandou demais, né? E essa quantidade remobilizada desse nutriente representou um aumento aí próximo de 5 miligramas por quilo na parte nova da planta. Tá? Isso pode ou não, dependendo daquela coisa, numa planta de soja, isso ajuda, mas não é suficiente para entregar todo o bolo. Né? E pensando em uma única aplicação, tá? Que no nosso desenho foi feita uma única aplicação, porque se a gente fizesse 2, 3, a gente teria o confundimento de foi absorvido em que momento. Então, nós fizemos que essa era uma outra discussão, né? Que momento aplicar, que momento... não, vamos seguir. Eu lembro que até antes de começar com esse ensaio, eu liguei para um colega do Sul, né? De Ponta Grossa, que trabalha com soja. Bora, não é importante da cultura da soja. Tá em Ponta Grossa, numa terra roxa ali, num solo com alto teor de matéria orgânica, talvez do bono. Agora, liguei para um outro colega que está no Centro-Oeste, a resposta foi diferente, né, Nelson? Então, a gente sabe que também estamos num país que as condições regionais e as diferenças são gigantes aí, são imensas, né? Assim, só uma única aplicação, ela atendeu 4 a 5 miligramas por quilo ela promoveu um aumento de 4 a 5 miligramas por quilo nas partes novas da planta, o que não é suficiente, talvez, para atender todo aquele boro, mas dentro do manejo ele pode encaixar essa operação. Tá? Mas é importante o boro, sempre a gente lembrar, através do solo, ele é mais eficiente a sua absorção. Isso. Nem a boca Sim. É a raiz. A gente tem números aí que é 3 vezes mais eficientes, no caso de laranja, em absorção via solo, estratégia de aplicação de fornecimento via solo, do que via folha. Não que você não possa colocar via folha, ou não que você não possa até mesmo combinar estratégias de manejo. É isso, a combinação de estratégias de manejo. Não existe eu sempre brinco, o caminho é esse. Se você vai por aqui, você tem que subir até o 25º andar. Você pode ir pelas escadas, você pode ir pelo elevador, você pode ir de rapel, o que é mais fácil e mais prático. Ou você pode até combinar os caminhos aí. Né? Parabéns pelo trabalho.
Muitíssimo obrigado. Fala em meu nome, de milhares de pessoas que vão assistir. Fortíssimo abraço, Rodrigo. Não, sou eu que agradeço, cumprimento a todos aí, foi um prazer falar contigo e estamos à disposição, sempre à disposição aí.